Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando viu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim
com a árvore verde o que não farão com a árvore seca. Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, presentes nesta matriz paroquial de São José Operário, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através das mídias sociais operadas por nossa PASCOM paroquial. O Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém e a narração da paixão do Senhor que acabamos de ouvir nos oferecem 3 gritos. O grito da multidão em festa que acolhe Jesus em Jerusalém, sua cidade. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi, hosana ao rei dos judeus. Porém, existem outros 2 gritos no Evangelho apenas proclamado. O grito da multidão: fora com ele, queremos para nós Barrabás. E por fim, o grito de Cristo na cruz, antes de expirar: Pai,
em tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso gostaria de propor a cada um de nós a nossa meditação, que analisássemos, e mais do que isso, que fizéssemos oração partindo destes 3 gritos encontrados no Evangelho. Bendito o que vem em nome do Senhor. Desde o pecado original, desde o pecado de Adão e Eva, a humanidade espera salvação. A humanidade espera que Deus envie redenção. A humanidade espera que das alturas orvalhem a justiça, que do céu venha à terra algo que ponha fim ao mal, algo que destrua com toda a força, destrua a iniquidade, a injustiça, o pecado e a morte. Todo ser humano, desde o primeiro até o último que existirá e que pisará sobre esta terra, carrega em si o desejo de redenção. Espera que Deus ponha fim, como disse, agora repito, ao mal, ao pecado e à morte. Desde a primeira página da Bíblia, após contar o pecado de Adão e Eva, Deus prometeu salvação e redenção ao seu povo. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela irá ferir-te o calcanhar, e tu irás esmagar sua cabeça. Os estudiosos bíblicos chamam este versículo de proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio da salvação. Sim, Deus enviará alguém que irá destruir em si mesmo a força e a potência da serpente enganadora. E agora, Jesus entra em Jerusalém, sua cidade, para cumprir, para realizar o gesto que porá fim definitivamente ao mal e à morte. Por isso o povo gritou: bendito o que vem em nome do Senhor. Porém, poucos dias depois do domingo de Ramos, chegamos à Sexta-feira Santa, e o povo que tinha aclamado com o primeiro grito, bendito o que vem em nome do Senhor, agora exclama: fora com ele, queremos Barrabás. A mesma humanidade que espera redenção e perdão é a mesma humanidade que rejeita o Filho de Deus. Que pena, amados irmãos, que às vezes quando nós lemos este Evangelho ou escutamos sua narração, nós nos revoltamos com os judeus do tempo de Jesus. Nos revoltamos com aqueles que antes haviam gritado: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e agora gritam: crucificam, crucificam, fora com ele. Que pena que nós não nos damos conta que nós, tantas vezes, quem sabe até mesmo diariamente, repetimos. Nós que iniciamos o dia com oração, ao longo do dia, gritamos: fora com ele, queremos Barrabás. Nós gritamos fora com Jesus quando nós deixamos de seguir o seu Evangelho para seguir a última moda, a última corrente, para seguirmos os pensamentos do mundo, para seguirmos a lógica do mundo. Nós gritamos fora com ele quando nós abandonamos Jesus no sacrário. Nós gritamos fora com ele quando nós não reconhecemos Jesus nas pessoas que Deus envia ao nosso lado, no pobre, no faminto, no necessitado.
Mateus 25. Todas as vezes que fizestes isto a um dos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E por último, o grito de Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse grito só é entendido se nós entendermos o que Jesus veio fazer no mundo. Com o pecado original, a humanidade disse não a Deus. A humanidade feriu, agravou infinitamente o coração de Deus. E por Deus ser Deus, nada além do próprio Deus poderia reparar o mal que a humanidade lhe fizera. Por isso, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, desce do céu, torna-se homem para, morrendo, destruir a morte. É o que nós ouvimos na segunda leitura de hoje. Cristo Jesus, embora fosse de condição divina, não se apegou ciosamente a ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição de escravo, aceitou a morte humilhante numa cruz, para salvar a humanidade. Quando Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o teu espírito, Ele está pagando todo o preço de todo o pecado, do pecado de Adão e Eva, até o último pecado cometido, antes que os céus se rasguem e dele volte Cristo Jesus com poder sobre as nuvens. Todos os pecados em Cristo foram perdoados. Por isso, amados irmãos, a Semana Santa tem para nós duas funções. A primeira é olhar para Cristo com gratidão. Eram os nossos pecados que pesavam sobre Ele. Por suas chagas nós fomos curados. Gratidão, amor por reconhecermos o amor infinito de Deus que nos salva, que vem a nós e nos dá a vida, mas também para reconhecer a dignidade que nós temos. Nós, diz o apóstolo, nós não fomos resgatados ao preço de ouro ou coisas perecíveis. Nós fomos resgatados ao preço do sangue valioso e precioso de Jesus Cristo. Nós valemos muito. Nós valemos o quanto vale o sangue de um Deus derramado para nos salvar. Por suas chagas nós fomos curados. Amém. Creio em Deus Pai,